Gente, é a Valve que anunciou o Switch Killer deles. Agora o Switch morre. É isso que estão dizendo aí na internet, não é não, Arthur? Sim, é mais um Switch Killer, né? Porque nós já tivemos vários. Tivemos da Dell. Toda semana sai um Switch Killer novo. Mas esse é da Steam, né? Da Valve. Vamos ver como é que é. É o Game Gear da Valve, né? Você viu, Barrezeira? Eu vi, bonitinho. Quer dizer, tô vendo aqui agora, bonitinho. Bonitinho? O Barrezeira é simpático, né, Arthur? Eu achei um troço meio feio. Eu achei bem anos 90, cara. Sei lá. A pegada é bem retrô, mas assim, quanto mais concorrência, melhor pra nós consumidores, né? Ah, com certeza. Vai que dá certo, vai que o mercado abraça. Aí a Nintendo, a Sony, a Microsoft vai ter que também suar as mangas pra fazer um ótimo trabalho, oferecer mais jogos exclusivos. Você não concorda não, Arthur? Quanto mais concorrência, melhor pra gente, né? Eu concordo com ressalvas. Todo mundo tem que começar de algum jeito. A Nintendo um dia não tinha experiência com hardware. O Steam, era Steam Link o nome também, aquele dispositivo para fazer streaming também. Nenhum hardware deles realmente se destacou até hoje. E um console, um aparelhinho desse é algo mais complexo, mais difícil. Vamos ver como é que eles fazem, né? Ô Arthur, você falou aí Steam Link. Tem também um outro aparelho chamado Stream Link, que é pra você utilizar sua câmera ali pra filmar a coisa e tal. E, curiosamente, o nome desse aparelho é Steam Deck, que também parece muito com Stream Deck, que é um outro aparelho que faz... É um nome, sinceramente, esse nome é horrível. É horrível. Eu acho, cara, o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que é uma ideia muito legal, é uma peça de tecnologia bem bacana mesmo, eu acho que isso é inegável, mas eu achei ele bem feio, ele parece o Game Gear, sei lá, cara, eu tô sentindo um cheirinho de flop ali, pelo mesmo motivo que o Game Gear e o Wii U floparam. É um trambolho, cara. É um trambolhão, você vê aquele vídeo, o tamanho do negócio na mão das pessoas e o posicionamento dos botões ali, quase caindo pra fora, você tem que segurar com uma mãozinha de pinça no negócio, cara. E assim, as pessoas estão comparando ele diretamente com o Switch e tal, pô, mas olha o preço dele pelo hardware, mas o Switch é outra coisa, é outra pegada, você tem outros jeitos de jogar, você tem o modo tabletop, você destaca o controle, passa pra 2 pessoas, ele não faz essas coisas, ele é um portátil mais rígido mesmo, mais tradicional, digamos, né? Então é bem diferente do Switch. Agora, eu acho, sinceramente, que ele não tá tão barato quanto as pessoas estão achando, assim. É $400, tá, ele é mais poderoso que o Switch. Só que ele é 4 anos mais novo e não tem a tela OLED. Eu acho que se a Nintendo chegasse assim, isso aqui é o Switch Pro, iam falar... A tela dele não é OLED, não? Não é. Do Steam Deck, não é. Eu chamo de Stream Deck. Steam Deck. Não é. Então, eu acho... assim, tem um pessoal falando, aí, matou o Switch, mas, pô, também se a Nintendo chegasse, esse aqui é o Switch Pro, em vez de falar o Switch OLED, vai ter o Switch Pro. Aí tem esse hardware parrudo. É bem parrudo. 16 GB de RAM... processador, e tá em outro patamar em relação ao Switch, eu não tô nem discutindo isso, entendam. Mas a tela é resolução 800p, ou não é OLED. As pessoas iriam reclamar disso. Porra, Nintendo, tem que cagar em alguma coisa, tela OLED 800p. Mas ninguém tá falando isso. Acho que é porque a Steam é nova nessas coisas, né? Cara, mas Arthur, o lance do preço, cara, $399 é só pra falar que tem um modelo com esse preço, porque... Cara, 64 GB no PC não vai dar pra colocar muita coisa, sabe? Jogos da Nintendo são pequenos, jogos do PC são grandes, exato. Cara, o de 256 GB é $530, mano. É um preço bem caro mesmo. E tem o de 649, né? Que já é a versão premium aí já, né? No meu PC eu tenho um NVMe. Montei esse ano o PC. Eu tenho um NVMe super rápido, mas só tenho 256 GB, né? Não tava contando dinheiro assim. Eu boto lá 5 jogos, acabou o espaço. E isso é 4 vezes a memória do Steam Deck de $400, né? Mas aqui, tem um ponto de vista interessante em relação a isso, né? Eu falei dele vingar ou não, dele flopar ou não. Mas, cara, se ele vai flopar ou não, talvez não importe muito, porque ele não é um console. Ele é literalmente um mini PC, você pode instalar o que você quiser nele. Então, e o PC, ele não depende de ter base instalada grande para ele poder receber conteúdo, evoluir e tal. Né? Quem falou isso foi até o meu amigo Marcinho, do podcast lá e do canal, os caras que jogam do podcast do canal Bate-Papo Nintendo. Que, então, tanto faz, né? Se ele vender uma unidade, esse único jogador que comprou
o aparelho já vai estar muito bem servido durante muito tempo em termos de conteúdo, né? Exato, não vão parar de fazer jogo de PC se o aparelho flopar. Eu mesmo tenho um monte, eu acho que eu tenho mais jogos na Steam do que no Switch. Agora que os preços estão altos em dólar, né? Eu tô comprando só jogo no PC, jogando no PC. Então, pra mim, um portátil desse eu compraria, eu já teria. Não precisa comprar jogo, já tem os jogos ali. É como você falou, os lançamentos não dependem do sucesso do aparelho, né? Tipo, o Wii U flopou, parou de sair jogo pra ele. No caso do Steam Deck é difícil. Depois que a gente tá acostumado a falar de Stream Deck, chamar ele de Steam Deck é estranho, né? Pois é, cara. Mas assim, eu não acho que ele vai concorrer no mesmo nicho do Nintendo Switch e nem acho que ele vai vender em termos de volume equivalente ao Nintendo Switch, não. É só porque o formato dele é parecido, todo mundo quer ser o Switch hoje em dia. Mas é um aparelhinho bem interessante, sim. Não é não, Barrilzeiro? Mas simbora, né, Coelhote? Vamos nessa. Eu sou Barril. Eu sou o Arthur. Eu sou o Coelho. E aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. E um pouquinho de Stream Deck também. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Este podcast é oferecido pela loja atacadodosjogos.com.br. Lá você vai encontrar jogos de Nintendo Switch, assim como pré-vendas e controles a preços tão baixos que você vai se perguntar: será que a loja é de confiança? E sim, galera, a loja é muito de confiança, vocês podem comprar lá tranquilos. Eu fiz questão de conhecê-los pessoalmente antes de recomendar. atacadodosjogos.com.br, beleza? Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Coelho Cast. E hoje a gente vai conversar sobre a Nintendo e os seus concorrentes. Será que a Nintendo ainda tem concorrente? Afinal de contas, eles criaram o seu próprio nicho de mercado ali, já vem trabalhando nisso há bastante tempo, né? E a gente até falou um pouquinho agora sobre esse novo concorrente, ou possível concorrente aí no mercado, que é o Steam Deck. E que talvez não seja de fato um concorrente direto ainda, por ser um PCzão mesmo, né, que você pode carregar na sua mão. Mas, pra conversar com a gente aqui hoje, temos o maravilhoso Barrilzeira e o ainda mais maravilhoso, desculpa Barrilzeira, mas é verdade, com essa voz incrível, Arthur, Super Você também, 64. Tamo junto, meu querido, obrigado por estar de volta aqui com a gente. É bom estar de volta, faz acho que mais de um ano, talvez, que eu não gravo mais o Coelho Cast. Também tô longe do YouTube faz um tempo, né, da internet no geral, assim, tô usando bem menos. Então é bom estar de volta. Conversar sobre videogame nunca é demais, eu gosto muito, né, então eu tava com saudade. Muito obrigado pelo convite, né? A gente também tava com saudade de ter você aqui com a gente. E você, Barrilzeira, como é que você está hoje, meu querido? Estou bem, graças a Deus, e também estava com muita saudade do locutor, né, do Coelho Cast, que é o Arthur, que é muito querido aqui pelo nosso público. E para um tema, Coelho, muito polêmico, era claro que a gente precisava chamar o Arthur aqui para debater e ver se a gente chega em um consenso se a Nintendo ainda tem concorrente aí no mercado do mundo dos games. É isso aí, cara. Eu acho que se a gente for pegar o histórico deles, né, a gente sempre fala bastante sobre a história da Nintendo aqui no Coelho Cast, mas vamos fazer isso mais uma vez e dar uma relembrada. Na época do Nintendinho, a Nintendo ela basicamente dominava o mercado, tudo que tinha ali de jogo eletrônico na época não concorria mais, assim, a Nintendo realmente dominou. Existiam, obviamente, outros aparelhos, outras formas de jogar videogame, tinha uns PCs que estavam crescendo também, mas o Nintendinho reinou sozinho nesse mercado durante bastante tempo. Na época do Super Nintendo, a gente já tinha concorrência, né, Barrilzeira? Tinha o Mega Drive que chegou forte, né, que era um concorrente de peso, que também a Sega é uma empresa japonesa, então tinha mais ou menos a sua raiz ali na cultura pop. Então, diferente do Nintendinho, que praticamente matou todos os concorrentes da sua época, né, o Atari manda até um abraço. O Mega Drive não, o Mega Drive foi um concorrente de peso, fez ali frente ao Super Nintendo, só que na outra geração
na 6ª geração as coisas mudaram, não foi, Arthur? Que foi logo na chegada do Nintendo 64, onde vieram novos concorrentes. Primeiro a Sony e depois a Microsoft, não foi isso? Foi. A Sony, como nós já falamos em outros episódios, ela chegou... Ela tava com a faca e o queijo na mão, né? Porque a Nintendo tinha aquele relacionamento desgastado com as third parties, a gente sabe, né? As third parties comiam na mão dela, porque o hardware dela vendia, se elas quisessem vender jogo tinha que aceitar. A Sony chegou mais amigável, dando mais suporte. Não é o que existe hoje, né? Já mudou por causa de arrogância. Mas a Sony, com toda aquela estrutura dela de gigante dos eletrônicos, com acesso mundial, parceiros mundiais de logística e de comércio, deu um banho assim na Nintendo. As pessoas esquecem dessa parte, né? Não só a parte de jogos, parte de third parties. Então, assim, acabou com o domínio da Nintendo mesmo, a Sony, por causa disso, né? Desses fatores todos. Ah, com certeza, cara. Mas, ó, não gostei dessa história, não. Deu banho na Nintendo, não, tá? O Nintendo 64 é o videogame... Pra mim, é o melhor videogame da história, o Nintendo 64. Cara, ele pode ter levado uma surra do PlayStation em termos de vendas, mas o 64 acho que tá no coração de todo mundo, né? Ele pegou, assim, todo mundo que teve a oportunidade de jogar, só o fato dele ter trazido as 4 entradas pra controle ali, né? Foi uma coisa que juntou muitas pessoas e ficou na memória de todo mundo. Claro que o PlayStation também, né? Mas é uma das concorrências aí muito fortes que definiram o futuro da indústria, né, cara? Porque depois disso, eu não vou nem entrar no âmbito dos portáteis, não, porque também teve muita coisa em relação aos portáteis de concorrência ou tentativas de concorrência, porque a Nintendo nos portáteis é rainha e o resto nadinha, né, Arthur? É, bem isso mesmo. Mas, ó, pra mim, o 64 é melhor. Eu tô falando que a Sony dominou porque, assim, número de vendas, mas pra mim o 64, eu acho até hoje o 64 melhor. Eu tenho um monte de PlayStation, PS1, tenho uns 3 PS1 aqui em casa, mas eu continuo achando o Nintendo 64, também que eu tenho uns 8 Nintendo 64. O meu nome é Super Você to Be 64 por causa disso. Ah, é verdade, lógico. Pra mim, só pra ficar claro que, apesar de eu ter falado que a Sony deu um banho na Nintendo, foi em vendas, eu acho o 64 muito melhor. Mas ele era caro, né? Os jogos eram caros. Mas aí, Barrozeira, conta pra gente. Depois do 64, a Nintendo, ela sofreu uma concorrência bem pesada, né, cara? Aí sim, complicou o negócio de verdade mesmo. Aí sim o jogo virou. Da verdade, antigamente os concorrentes da Nintendo tinham know-how voltado para videogames, né? A gente tinha o Atari, tinha a Sega ali, que a Sega teve o Mega Drive, teve o Sega Saturno. Só que depois que a Sony e a Microsoft entrou na jogada aí no mundo dos games, o jogo virou e a brincadeira ficou diferente. Eu acredito, Arthur, que essa diferença entre os concorrentes dos anos 80, 90 para os concorrentes atuais foi um dos maiores fatores para a gente ver a mudança da filosofia da Nintendo. Eu acho que a questão da Sony e da Microsoft ser uma empresa que tem um know-how em termos de tecnologia de um modo geral, não só de videogame, acabou mudando o padrão assim de vendas da Nintendo, da dominância dela no mercado, e fez com que a Nintendo começasse a navegar no Oceano Azul e mudasse completamente a sua filosofia. Você concorda comigo? Os próprios consoles mudaram radicalmente. Então as pessoas tendem a dizer, mas o Wii, ele foi um console muito mais fraco que os outros. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo que a Nintendo virou para um lado e falou, vou fazer um console mais simples, as duas outras empresas viraram para o outro lado e falaram, vou fazer um console absurdo, parrudo demais. Porque, gente, veja bem, muita gente não gosta que eu fale isso, eu discorda. Tudo bem, pode me chamar de burro, mas a minha opinião é essa, do que eu observo. A Nintendo nunca fez console para ser o mais poderoso. Mas o Super Nintendo, se fosse hoje, iam falar, mas o processador é mais lento que o do Mega, mas olha o Neo Geo e coisa assim. A Nintendo nunca se preocupou em ter um hardware mais poderoso. O único momento ali que ela fez um hardware mais, sabe, foi no 64, mas aí tinha aquelas deficiências e tal. Agora, não é uma coisa que dá futuro, que dava futuro nos videogames, não era um fator crucial o hardware. Acontece que chegou a Microsoft. E não sei se vocês lembram, em termos de hardware, o Xbox, o primeiro, parecia outra geração em comparação ao PS2.
Olha a comparação de Just Cause Xbox com o PS2. Aquilo parece que 2 gerações diferentes. E a Sony viu, caramba, os caras estão num patamar diferente. O que aconteceu com a Sony quando ela tentou seguir o patamar do Xbox, gente? PS3, processador de 8 núcleos, super confuso, drive de Blu-ray, aquele preço exorbitante. A Sony patinou. A maior patinada da Sony na história dela foi quando ela deu uma guinada para ficar mais poderoso, para competir com o Xbox. E o Xbox 360, primeiro mês dele de mercado ali, ele batia qualquer placa de vídeo do mercado. Batia as placas de vídeo mais poderosas do mercado, sim. As placas que foi bater ali em termos de gráfico, de visual no PC. Então, por um momento, tivemos um console que foi mais poderoso que o PC. Mas assim, nessa época, em comparação ao Nintendo, né, ao GameCube e tudo mais... não o GameCube exatamente, mas eu me lembro que eu fiquei muito impressionado que um dos jogos do 64 que eu mais amava era o Conker's Bad Fur Day. E aí a Microsoft ela comprou a Rare, né, a Rare, da Nintendo, e ela colocou o Conker's Bad Fur Day no seu novo videogame, que era o Xbox. Só que eles refizeram muita coisa, né? E o Conker, ele tinha um pelo, que dava pra ver o pelo dele, assim, tinha um shader pro pelo e tudo mais, e um online, todo malucão lá, e cara, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com isso. Essa época, era uma época ainda que eles concorriam diretamente, né? A Rare daquela época ainda sabia tirar muito do hardware. Então assim, mesmo no GameCube, que era inferior ao Xbox, em hardware, eles fizeram o Star Fox Adventure, que goste ou não do jogo, graficamente ele era incrível, até hoje ele é bonito. Nossa, ele era incrível, era incrível. Você lembra do Fox descendo aquela nave no planeta? Mano, ele abria o cockpit assim, aí ele pisava na asa e saía da asa um negocinho que ele pisava assim, e aí sim que ele pisava no chão. E aquilo, caraca, naquela época era... explodia a mente e tal, era muito irado. Não tem um jogo desse nível no PS2, não tem um jogo do nível do Conker no PS2, não nível de qualidade geral do jogo, tô falando de gráfico, tá? De gráfico. E, no entanto, qual foi o console que mais vendeu? Foi o PS2, foi o terceiro ali. O Xbox, ele era tipo... muito mais, era outro patamar mesmo, cara. Outro patamar mesmo em relação ao Play 2. E aí o que aconteceu na geração seguinte? A Sony, eu vou turbinar aqui, senão eu vou perder pra esses caras. Fez um console exagerado ali, que era o PS3, você ferrou um pouquinho, a Nintendo falou, eu vou simplificar, porque se eu for bater com esses caras, eu vou me quebrar. Então foi lá fazer uma coisa... A Nintendo é mestre em arriscar. A Nintendo corre riscos. Enquanto as outras fazem caixa com controle de novo, mais poderosa, caixa com controle 2, mais poderosa, caixa com controle 3, a Nintendo vai fazendo coisas diferentes, né? Eles arriscam. Às vezes dá certo, às vezes não, mas é parte do jogo, né? Na verdade a Nintendo ela consegue se adaptar, né? Às vezes ela erra, que é normal, e muitas vezes também ela acerta. Eu acho que pelo fato da Nintendo ser uma empresa única e exclusiva, só voltada para videogames, diferente da Sony e da Microsoft, que tem outros departamentos, né? Eu acho que seria pedir demais que a Nintendo seguisse essa tendência de mercado que houve na sexta geração, que foi um salto gigantesco de gráfico, onde os jogos começaram a rodar a partir do HDMI, né? Eu lembro que na época teve um influenciador do YouTube, não lembro quem foi exatamente, disse que tanto a Microsoft quanto a Sony, eles transcenderam a geração em termos de salto gráfico, porque do GameCube, do PS2 e do Xbox houve uma diferença muito grande em termos de tecnologia, tanto que antigamente era bits, né? Era 32 bits, aí depois foi para 128 bits, e aí o jogo meio que mudou com o Xbox 360 e com o PS3, tanto que ambos os consoles sofreram assim com problemas de superaquecimento, de vários consoles que queimaram. Mas você não acha, Coelho, que essa grande diferença entre a Sony e a Microsoft referente à Nintendo não é referente ao know-how dessas empresas? Tipo assim, falando em termos de tecnologia, porque a Nintendo ela vive única e exclusivamente de jogos, e a Microsoft e a Sony não. Então eles têm outros tipos de mecanismo, outras experiências, têm um know-how maior em termos de tecnologia de um modo geral.
Exatamente, eu acho que você tá certíssimo na colocação. O fato da Nintendo ela não tá apostando em hardware igual a Microsoft e a Sony é exatamente por causa do know-how da Nintendo em jogos. Eles sabem que não é isso que faz a parada ser divertida, entendeu? E aí eles falam, cara, eu vou criar aqui um aparelho que ele vai ter um sensor de movimento, as pessoas vão poder jogar de uma forma diferente, vai ser mega divertido. Não quero ficar colocando potência. Aqui, aonde que isso vai levar? Por que o jogo vai ser mais divertido porque ele tem mais potência? Não, cara. Ele vai ser mais divertido porque você vai poder apontar o negócio na televisão e vai ter um jeito de dar um tiro igual na guerra mesmo. As pessoas vão se sentir com uma espada na mão e é isso que é maneiro. E a gente vai apostar nessa parada. E aí eles falaram, a gente vai fazer um videogame mais barato aqui, que vai ser o segundo videogame de todo mundo, e com isso a gente vai vender mais do que todo mundo. E eu não vou ficar concorrendo com esses caras não, deixa eles se baterem aí nesses jogos aí que eles querem fazer. O nosso negócio aqui é fazer um jogo diferente, é oferecer a diversão de forma mais criativa e lúdica, né? Ou melhor, não sei se é mais criativa ou menos criativa, mas definitivamente de forma inovadora, que é o que a Nintendo gosta de fazer. E aí eles vieram com o Wii, e foi aí que eles começaram a perder, ou melhor, a não ter concorrentes. Mas ainda assim é controverso dizer isso, né? Porque tá todo mundo, no fim das contas, concorrendo pelo tempo das pessoas, né? O mais engraçado, Coelho, sabe o que é? Que na época do Wii, todo mundo dizia que a Nintendo não concorria diretamente com o Xbox 360 e com o PS3. Mas quando surgiu o Wii U, que era mais ou menos, tinha um hardware um pouco mais elevado que o Xbox 360 e o PS3, e depois veio o PS4 e o Xbox One, as pessoas falavam que o Wii U competia. Não é isso, Arthur? Então quer dizer, agora para dizer se um hardware ele compete com o outro, é o poder que define, é a geração que ele é lançado no tempo, é os jogos. Como é que a gente pode definir em termos de concorrência? Porque para mim, Arthur, existe uma concorrência direta e uma concorrência indireta. O Switch, por exemplo, para mim, ele concorre indiretamente com o Xbox Series e concorre indiretamente com o PS5. Olha, eu vejo da seguinte forma. Todo mundo fala que não compete, né? É engraçado que parece que assim, no momento que a Nintendo tá mal, a Nintendo tá perdendo pros outros. Tá perdendo, a Nintendo tá atrás dos outros. No momento que ela tá bem, ela não tá concorrendo. Não, é que ela não tá concorrendo. Caraca, é verdade. Isso é um papo que a gente ouve frequentemente mesmo. Eu vou trazer isso pra um Responde Nintendo aí. Principalmente lá no grupo do Facebook Barrilzeira. Quem tá ouvindo aí o Coelho Cast, que tem Facebook, entra lá no Barrilzeira, que lá o bicho pega. Toda vez que sai atualização do VG Chat, do ranking de vendas, a pessoal diz, Switch não concorre. Não é isso, Arthur? Não, mas antes era, olha, o PS4, o Switch tá vendendo menos, ou sei lá o quê. No momento que o Switch passa a vender mais, ele não tá competindo. Mas é assim mesmo. Mas, gente, o que eu entendo? Mas o Switch é diferente, mas o Switch tem portátil, mas o Switch é menos poderoso e é outra coisa, então ele não tá concorrendo. Vou falar pra vocês, tá concorrendo. Sabe por quê? Que eu acho que concorre? Direta e indiretamente, porque assim, chega lá na loja, o pessoal pensa assim, pra mim, eu que conheço de hardware, eu sei que o outro é melhor, eu sei que esse é diferente. A grande massa de compradores não tá olhando pra essas coisas. Eles não estão olhando para essas coisas, eles não estão olhando specs, eles não estão, sabe, fica olhando diferença de pedra ali. Eles vão ligar, vai tá bom, tá legal, tem esse jogo. Eu trabalhei em loja de videogames, né? E você chega nos lugares, todas as lojas, as grandes redes, os consoles vão estar ali juntos. Tá lá o Switch, tá lá o PS5, tá lá o Xbox, tá tudo na mesma prateleira, mesma área da loja. Eles são concorrentes. O grande público que não é entusiasta, que não fica acompanhando, o cara que compra pra jogar FIFA, o cara que vai comprar um videogame qualquer pros filhos dele, ele vai chegar na loja e vai avaliar. E ele vai escolher um. No momento que ele compra um Switch, o dinheiro que ele gastou com o Switch poderia ter ido para um PS4, um PS5, um Xbox, se o Switch não existisse. Mesmo que eles não sejam portáteis. Mas aí é diferente, porque aí o Switch tem... a Nintendo sempre se dá bem em portátil. Bom, o 3DS não foi tão bem assim no mercado, precisou de um corte de 30% no preço, sendo que os jogos dele eram $40, era mais barato. Enfim, portátil sempre vendeu bem também, por ser além da portabilidade, por ser barato. O Switch é um portátil, beleza, mas ele tem preço de console de mesa,
jogo dele tem preço de console de mesa e ele tá vendendo pra caramba. Então não dá pra comparar com os portáteis de antes. Agora, não só a questão das vendas, que é o público. O público não entusiasta é sempre a maioria. As pessoas, o pessoal do fórum que discute dos vídeos, dos comentários, precisa entender. Nós estamos aqui falando de videogame, não somos maioria. Não somos. As pessoas vão lá e decidem na hora ali na loja. Além de ser o dinheiro do cara que comprou um Switch, se não existisse Switch, ele podia comprar outro console. Além disso, tem a questão das produtoras. Ah, mas a Nintendo não tem third party. Aí eu volto a falar. O público geral não somos nós. Ah, o pessoal pensa em third party e só pensa naqueles jogos AAA americanos, os Assassin's Creed, o Call of Duty, não tem isso no Switch. Gente, olha a quantidade de produtora japonesa que tava no Vita, que tava no 3DS, tá tudo indo pro Switch agora. Poderiam ir estavam no Play antigamente, antes do Vita e do 3DS, estavam no PS2, estavam no PS1, lançando RPG pra caramba pra esses dois consoles. No PS3 também, só que diminuiu um pouco, porque veio o Nintendo DS e PSP também teve um sucesso relativo. Então o PlayStation já perdeu aí uma porrada de third party japonesa pros portáteis. Ah, mas é portátil, é diferente, mas compete, cara. É budget, lá o orçamento dos estúdios, o tempo dos estúdios, compete. Inclusive, o 3DS concorria com o Wii U. Por quê? Dentro da Nintendo, a Nintendo deixava de alocar recursos para fazer jogo de 3DS para fazer pro Wii U. Desvestia um santo para vestir o outro. E concorria com Vita também, né? Não, concorria também. Mas o que eu quero dizer agora é, por exemplo, saiu o Monster Hunter outro dia pro Switch, saindo outro Monster Hunter agora pro Switch, onde estaria esse jogo? Estaria no PlayStation, provavelmente. Entende? Então, existe uma concorrência. O Switch tá tirando algumas coisas do PlayStation e do Xbox. E outra, se for ver por diferença, por recursos, o Xbox também é um negócio radicalmente diferente. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se já implementaram, queriam fazer um serviço tipo de operadora de celular, que você vai na loja da Microsoft, que eles têm, as Microsoft Stores, faz um plano lá, eu vou querer 3 anos de Game Pass com Gold. E aí você leva o console, e aí o valor do console está coberto ali na assinatura. Depois de tanto tempo de assinatura, o console é seu. É um negócio completamente diferente. O foco deles é vender, não é vender jogo, é colocar na assinatura. O foco deles nem sequer é vender mais consoles. Às vezes nem precisa vender o Xbox pra pessoa tá na plataforma Xbox, né? Não, eles não precisam mais. Tá no PC, tá no celular, tá nas televisões, vai estar em tudo quanto é canto o Game Pass. Então agora a Microsoft não é Xbox, é o Xbox Game Pass. Então vamos fazer a pergunta aqui. Se o Switch não compete porque ele é um portátil, quem compete com quem? São radicalmente diferentes agora os três. Porque assim, se a gente for parar para analisar e ver o histórico dos portáteis, a gente pode até dizer que durante muito tempo os portáteis da Nintendo não tiveram concorrente, porque a gente teve ali o Game Gear que flopou durante o tempo, competiu um pouquinho ali com o Game Boy, mas depois disso a gente só veio ver o PSP na época do DS. Mesmo o PSP ter vendido menos da metade do DS, mesmo assim foi uma competição, porque eram consoles que saíram mais ou menos na mesma geração, próximos ali, e o 3DS também competiu com o PS Vita, apesar de ter vendido bem menos do que o 3DS. Agora, antigamente a concorrência, pelo menos como eu via, era entre geração de videogames. Só que a Nintendo meio que bagunçou essa questão de geração, porque primeiro que bagunçou, na verdade, foi a Microsoft e a Sony, né? Porque o PS3 e o Xbox 360, eles deram um salto gigantesco. Eles transcenderam a geração, eles pularam a geração à frente. E aí a Nintendo lançou um console no meio dessa geração, que foi o Wii U, e depois lançou o Switch no meio da geração de novo. Então essa questão de geração também ficou meio bagunçada, não foi, Arthur? Ninguém tá ligando pra geração. Ninguém liga mais pra isso. Agora é o videogame que você quer comprar que tem os jogos que você quer, cara. A Nintendo, ela definitivamente tem a sua própria geração agora. E eu acho que ela vai bagunçar ainda mais isso quando eles lançarem o sucessor do Nintendo Switch. Já vou dar um spoiler pra galera aqui, mas eu gravei um vídeo essa semana, que eu devo soltar aí, né, sei lá quando,
que eu falo justamente que eu acho que o sucessor do Nintendo Switch, quando ele vier lá em 2023, 2024, ele não vai realmente suceder o Nintendo Switch e abandonar o Nintendo Switch. Eu acho que a Nintendo volta a ter 2 consoles no mercado. Eu acho que o sucessor do Nintendo Switch vai viver paralelamente ao que a gente tem no Nintendo Switch hoje, e o Switch vai ficar igual os portáteis da linha mais barata da Nintendo era. Porque eles têm um papel importante no mercado hoje em dia ainda. Então esse negócio de geração vai ficar cada vez mais bagunçada. Isso se eles não fizerem igual nos mobile, né? Porque não tem geração, é só cada celular roda ou não roda aquele jogo. E Xbox? E Xbox tá assim também. É verdade, né? É verdade. Porque todo jogo do Xbox One tá funcionando normal no Series, vice-versa por enquanto. Então tem esse tempo aí que o pessoal não precisa comprar o Series porque pode jogar os jogos no One também. Agora, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte, essa questão de competir, novamente, vamos lembrar, a boa parte do público não é entusiasta, nós não somos a maioria. Não, nem de perto. A gente é micro-minoria, inclusive. Minoria. Apesar de ser radicalmente diferente um Switch ou um 3DS de um celular, eles competem também. Do mesmo jeito que o PS5 é diferente do Switch, o Switch é diferente do mercado, radicalmente diferente do mercado mobile, mas radicalmente, a monetização dos jogos é diferente, a venda, o tipo de jogo é completamente diferente, mas o mercado mobile compete com o Switch também. Porque pro grande público que não é entusiasta é assim, com isso aqui eu posso jogar na rua, com isso aqui eu posso jogar na rua. É assim que eles veem. E detalhe, o 3DS, boa parte da razão pelo qual ele perdeu o mercado foi por causa da ascensão dos jogos mobile. Porque antes dele não tinha mercado mobile tão forte assim. Ah, mas a gente ouvia isso desde o DS, cara. A gente ouvia que... Não, mas era fraquíssimo. O 3DS vendeu muito bem, cara. Eu não acho que ele competiu tanto assim com o mobile. De repente mais com o tablet, sei lá. Mordeu uma fatia ali. Sabe por quê? Eu vou falar pra vocês. O Game Boy Advance ficou pouquíssimo tempo sendo o melhor console portátil da Nintendo. Uns 4 anos. E ele vendeu ali quase a mesma coisa praticamente a mesma coisa que o DS vendeu em muitos anos, né? Em quase o dobro de... Mas o Advance, ele não tinha concorrente. Vamos pegar a biblioteca aí do 3DS. Eu acho que 75 milhões de unidades, se eu não me engano, que o 3DS vendeu, é muito pouco para a biblioteca que ele tem. Eu também acho. O 3DS é o console portátil definitivo, o melhor console portátil que a Nintendo já teve em termos de biblioteca. Especialmente se você notar que o PSP vendeu mais que o 3DS. É o quê? O PSP vendeu mesmo? Nossa, eu não tinha me dado conta disso. É porque teve um monte de versão também, né? O PSP. O PSP vendeu mais que o 3DS competindo com o DS. Vendeu mais que o 3DS competindo com o DS. Então olha o tamanho do mercado mobile na época do DS e do PSP, cara. Era tipo 280 milhões de PSP, 150 milhões... tipo 230 milhões de portáteis vendidos. Agora vai ver Vita e 3DS, 75 do 3DS, nem 15 do Vita, não dá nem 100 milhões de aparelhos vendidos. Então, o que eu tô falando, para que as pessoas entendam esse negócio de concorrência, foi o mercado mobile que fez isso, cara. O pessoal deixou de gostar de portátil? Não, pelo contrário, ainda tem público. Só que, boa parte das pessoas que iam lá, vou comprar esse bagulhinho pra jogar na rua, tem um celular na mão, falou, jogar no meu celular, e não vai se preocupar em comprar um portátil. Então, o mercado portáteis foi radicalmente, teve uma fatia enorme, foi radicalmente atacado pelo mercado. O mercado de portáteis foi atacado pelo mercado de mobile. E aí vem aquele argumento, mas não compete porque é diferente. É diferente pra caramba, mas compete. É isso que eu falo. Com certeza, você tem razão. Cara, ainda mais assim, no momento do hype, né? Tipo, caraca, cara, todo mundo quer ter um smartphone, caraca, a indústria tá bombando, não se falava de outra coisa do que não fosse a ascensão dos mobiles. Tem razão, é verdade. E aí, o cara começa a fazer a escolha dele, né? Aqui dá pra jogar uns jogos irados. E tinha uns jogos legais também saindo, né? O cara aposta naquilo, né? Naquele aparelho que ele vai comprar também pra poder jogar. Você tem razão. E olha a mentalidade de quem compra celular, cara. É um aparelho que faz tudo. O cara, eu não tenho coragem. Pra mim, um celular de R$800 eu já não quero. O máximo que eu paguei foi R$1.100 o celular, quase me arrependi. Mas tem gente que paga $1.000, $1.500 no iPhone e compra mesmo. Pagam assim o preço de 5, 6 Switch num celular. Olha o nível, a quantidade de dinheiro que vai num negócio desse. Só que aí depois não quer pagar um centavo pra ter o jogo, né?
É isso que aconteceu, né? Então, mas são mercados diferentes. São mercados radicalmente diferentes, mas compete. Então, mas demorou até as pessoas realmente entenderem isso. Entenderem que, tipo, não, beleza. O celular é muito legal, tem os jogos aqui que eu gosto de jogar, mas não é os jogos que tem no videogame. Não vai ser nem agora, nem no futuro os jogos que eu gosto de jogar no meu Nintendo ali, ou no meu PlayStation, no meu Xbox. Então, as pessoas foram entendendo isso também, né? E aí foram sabendo, beleza. A Nintendo ela vai lançar agora esse novo produto aqui, olha que da hora esse jogo, esse Zelda Breath of the Wild aqui, o Mario Kart 8 e tal. Pô, esse aqui eu não vou conseguir jogar no meu celular. Isso aqui tem uma proposta bem interessante. O negócio é mesmo comprar esse videogame da Nintendo. Aí tem essa separação bem clara, né? Ainda tem a questão dos jogos, né? Às vezes tem um jogo de third party que ele sai para as 3 plataformas ao mesmo tempo. Sai para Nintendo, sai para Sony e sai para Xbox. Então como é que esse mercado um não compete com o outro? É claro que compete. De forma direta ou indireta, compete. Eu ia perguntar a você, Coelho, por que a Nintendo é tão diferente referente às suas concorrentes? Só que eu estava analisando uma coisa aqui que o Arthur falou. A Microsoft também ela é bem diferente. Ainda mais com essa pegada nova aí de Game Pass. E se a gente for recordar, a Microsoft ela lançou um videogame novo que tem 2 versões completamente diferentes. Tem o Xbox Premium, que é o Xbox Series X. E tem o console mais popular, que é o apenas digital e é bem mais fraco do que o console premium. Então assim, além da Nintendo ser diferente, ter estratégias diferentes, navegar em oceanos diferentes, mas concorrer de forma indireta e às vezes direta, a Microsoft também está nessa pegada e a Sony é a única que continua de forma tradicional no mercado, não é isso, Coelho? Cara, exatamente. A Xbox, inclusive, Barrilzeira, eu vou até ir além. A Xbox não é mais um videogame. A Xbox é realmente, assumidamente, um serviço. Eles querem estar em todos os lugares. Inclusive, o próprio Phil Spencer já falou que se dependesse dele, ele teria o Xbox no Nintendo Switch. Ele só não colocou no Nintendo Switch Xbox porque a Nintendo não queria deixar a Microsoft oferecer o serviço completo que eles realmente queriam oferecer da experiência Xbox. E aí eles falaram, então deixa pra lá. Mas ele gostaria disso, né? O Xbox é realmente um serviço mesmo. Então as 3 estão oferecendo coisas bem diferentes. A Microsoft quer o Game Pass em todos os lugares, se duvidar. Se duvidar, não. Isso era uma discussão que a gente teve aqui no Coelho Cast. E depois eles anunciaram oficialmente, isso que foi interessante, que a gente falou, cara, vai ter daqui a pouco o Xbox na sua televisão, e a Microsoft anunciou que vai ter o Xbox na televisão, você vai poder jogar as coisas do Game Pass lá, via streaming nas TVs. A Nintendo é sempre inventiva pra caramba, criando diferentes formas de jogar, tentando mexer diretamente na forma com que as pessoas interagem com os jogos, na experiência, que no caso do Nintendo Switch mexeu realmente com a rotina do jogador, né? Que o jogo ele se adapta, eu sempre falo essa frase, mas é muito verdade. No Nintendo Switch não é você que adapta a sua rotina para você ter um tempo de jogo, é o videogame que adapta a sua rotina, e aí você pode jogar a hora que for conveniente. Então a Nintendo ela tem esse viés, né? E a Sony realmente, como o Barrilzeira falou, continua apostando naquele pilarzão mesmo, tradicional, de cada iteração nova é mais potência, pegar coisas que funcionaram no mercado e adicionar ao seu videogame. O pessoal brinca, né? A gente já falou muito isso, né? A Nintendo cria, a Sony copia. Mas não é só da Nintendo que a Sony copia, não. Eles pegam várias coisas que deram certo no mercado, que de fato se comprovaram com boas ideias, colocam no seu videogame e tentam oferecer a melhor experiência que eles conseguem lá, né, Arthur? Exato. Olha, gente, sabe, geralmente quando eu vejo o pessoal falando... Não, tem gente que genuinamente tem essa opinião, mas quando eu vejo alguém falando que a Nintendo não compete, é de uma forma pra desmerecer o Switch. A Nintendo só tá ganhando. Sabe aquele meme do Luigi vence fazendo absolutamente nada? Eu adoro esse meme. eu também adoro isso. O Luigi fica parado e ele vence no Mario Party. Então, a Nintendo... O que estão dizendo é que a Nintendo vence sem concorrência, porque ela não tem concorrência. Mas, pô, justamente a Nintendo tem mais concorrência. Mas ela dá pra jogar na rua, mas aí os smartphones fazem isso. Ela também, os outros consoles também tiram um pouco do Switch. Nem todo mundo pode ter todos os consoles. Tem gente que fica indecisa, gosta dos dois. A Nintendo concorre com o celular, concorre com os outros consoles.
Todos esses PCzinhos de portáteis tipo da Steam agora, já teve vários. Teve da Asus, teve da... E eu nem sei mais, cara. Tem uns 5... Que inclusive é a fornecedora da Nintendo na China, parceira deles lá, né, cara? Isso. Tem o Alienware da Dell também. Tem o Nvidia Shield. Tem o Shield, exato. Que inclusive é o mesmo processador, né? O mesmo chip do Nintendo Switch, que é o Tegra. Então o Switch tem concorrência de todo lado, cara, na verdade. Ele tem concorrência de todo lado. E realmente a Microsoft é serviço. Vocês querem ver como que a Microsoft não está se importando tanto com a venda de console? O Xbox não está vendendo tão bem porque ele está esgotado nas lojas. É mesmo? Como é que a Sony, mesmo com problema de estoque, a falta de chips, a falta de peças aí no mercado está afetando todas igualmente, como é que a Sony, que tá tão... Ela, no geral, assim, tirando a parte de games, ela tá mal. Ela não é uma empresa... Não tem nem um pequeno percentual do dinheiro da Microsoft. Como é que ela consegue fabricar mais PlayStation que a Microsoft, que tem 2 trilhões de dólares ali, e que é super influente no ramo de hardware, de tudo, Como é? Como é possível? É porque a Microsoft não tá ligando para vender console mais, né? Então a gente vai chegar e falar que não é concorrente? De certa forma, apesar de ser diferente, concorrente. Pois bem, mas eu acho que essa diferença que a gente tem atualmente no mercado, essa diferença de estratégia e filosofia das três principais empresas, Sony, Microsoft e Nintendo, eu acho que isso para o mercado é bom, porque seria chato se a gente tivesse 3 videogames fazendo as mesmas coisas, lançando os mesmos jogos, e o único diferencial desses videogames fosse apenas seus jogos exclusivos. A gente já viveu isso no passado, era muito legal, era muito bom, mas as coisas evoluem, as pessoas evoluem e a tecnologia também evolui. Então eu acredito, Coelho, que essa diferença de estratégia, de filosofia, de mentalidade e de mercado da Sony, da Microsoft e da Nintendo é bom para nós consumidores, porque a gente vai ter mais variedade e a gente vai poder assim ter experiências diferentes, às vezes jogando o mesmo jogo, só que em plataformas diferentes. Você acha o que, Coelho? Cara, com certeza é muito legal isso, Barzeira. É muito legal. Eu respiro Nintendo. Eu não só amo Nintendo, gosto, jogo dos jogos todos. A minha vida inteira eu sempre me identifiquei muito com o Nintendo. Mas eu tenho também um PlayStation, eu queria ter um Xbox. E uma comprovação de que realmente a concorrência é uma coisa legal para a indústria como um todo. Pra gente, né, nós que somos entusiastas da indústria dos games, cada um tem suas preferências de consoles. As nossas é Nintendo. Por exemplo, aconteceu a E3 e a Sony não tava lá e parecia que tava faltando alguma coisa na E3. Porque no fim das contas, o show da indústria de games é bonito, é legal. A gente vê, inclusive, às vezes os próprios executivos lá interagindo entre si, o Phil Spencer parabenizando a PlayStation quando eles lançam lá o console novo, a Nintendo fazendo a mesma coisa, né? Tudo é a indústria de games. Então a concorrência ela é interessante até pra gente conseguir ver pra que lado que cada uma das empresas foi evoluindo e a gente querer que o nosso console favorito pega emprestado algumas dessas funcionalidades ou features que tem em outras plataformas, porque a gente achou legal e a gente quer também vivenciar aquilo com os jogos que a gente gosta. E tanto quanto ver a indústria evoluindo como um todo. Por exemplo, a gente vê... Lembra quando eu não lembro qual foi o executivo, acho que foi da From Software. Alguém falou assim, Zelda copiou Dark Souls, alguma coisa assim. E aí o cara fala, a gente vem tomando da sopinha da Nintendo, aprendendo com a Nintendo Sensei desde sempre. Então, na verdade, a gente é que se inspirou na Nintendo. Olha o tanto que a Nintendo, com suas franquias, não colocou no mercado coisas interessantes, jogos inovadores. As empresas evoluíram, pegaram ideias da Nintendo, levaram ela a outros patamares, pensaram coisas diferentes com essas ideias, e depois o Zelda Breath of the Wild chegou pegando emprestado várias dessas coisas que a indústria trouxe, né? Que a concorrência trouxe, e colocando na sua própria mecânica e do próprio jeito Nintendo deles. Então a concorrência é muito legal, sim, não é não, Arthur? Eu também acho. Em tudo, questão de preço também.
Se não tivesse nenhuma concorrência, quanto custaria o Switch? $500, $600? Então, quer dizer, o próprio Steam Deck, tava falando lá, tem um vídeo, né, do Gabe Newell falando do esforço que foi para colocar o preço baixo, decidir ali, foi uma decisão difícil, é por causa de concorrência. Concorrência é benéfica para todo mundo. Com certeza, a concorrência sempre foi algo bom para o mercado e principalmente para nós consumidores. Quanto mais concorrência, a gente vai ter mais variedade e mais qualidades nos serviços e também nos jogos, né, de um modo geral. Então a Nintendo ainda tem concorrente sim, mesmo que seja de forma direta em alguns casos e de forma indireta em outros. E essa concorrência é benéfica para todo mundo que gosta de videogame de um modo geral. Concordo, assino embaixo, e quem assina embaixo disso também é o próprio ex-presidente da Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, que ele já chegou a falar que a Nintendo sim tem muitos concorrentes, o Nintendo Switch tem muitos concorrentes, se não me engano foi em 2017 que ele falou isso, e inclusive a própria Netflix, a televisão, que concorrem, né, pelo tempo de entretenimento de cada uma das pessoas. Então é isso que a gente quer ver, a Nintendo se virando nos 30 para cada vez mais criar entretenimento melhor, porque a concorrência é real e faz a indústria evoluir. É isso aí, meus queridos amigos e amigas, vamos ficando aqui com mais um Coelho Cast. Que episódio gostoso, um debate muito maneiro sobre a indústria, sobre os diferentes videogames. A gente até chegou a tocar um pouquinho mais no assunto de outras plataformas, que é um pouquinho difícil, né? A gente não costuma fazer isso com bastante frequência. E, cara, eu queria agradecer muito você, Arthur, por estar de volta aqui com a gente. Gosto muito de você, você sabe disso. E eu sempre falo pra galera acompanhar lá o seu conteúdo. Eu acho que as suas lives são maravilhosas, são muito divertidas. Eu gosto muito de ver os clipes que você posta, né? Agora você tem parado de postar um pouquinho, mas quando você tava postando os clipezinhos da sua live, eu sempre me divertia e parava pra assistir todos, cara. Obrigado por ter participado com a gente aqui hoje. E deixa seu recado aí pra galera, onde é que eles podem conversar com você aí na internet. Super Você Tubeia 64 no YouTube, principalmente, mas eu acabo sendo mais ativo, menos inativo no Instagram. Eu dei uma parada com as minhas lives, eu não tinha... Tava sem condição aqui em casa, eu tava meio cansado já e tava com uma tendinite danada, cara. Agora eu consegui, minha esposa me deu de presente uma cadeira gamer. Agora eu tô conseguindo trabalhar porque, nossa, eu terminava de trabalhar, começava a live e ficava doido, cara. Mas enfim, Super Você Tubeia 64, eu vou eventualmente começar a fazer live, videogame antigo, direto do console, do 64, do Super Nintendo... De outras empresas também, mas focado em Nintendo, geralmente, né? E é isso. E eventualmente vídeo novo no YouTube, vamos ver quando. e obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado pelo convite. A casa é sua, esteja sempre à vontade para vir gravar aqui com a gente. Você também, né, meu querido Barrilzeira, que é a criadora aqui do Coelho Cast, sempre tocando as pautas, as edições aqui desse podcast maravilhoso. Se vocês curtem o Coelho Cast, galera, deixa um comentário ali pro Barrilzeira, que ele é que tanca esse projeto aqui todo, né, não, meu querido? Pois é, Coelhote, mais uma edição aí pra conta, uma edição onde a gente teve a participação não de um convidado, mas sim de um membro aqui do Coelho Cast, que é o Arthur, que é mais do que convidado, faz parte aqui do time. Eu particularmente estava com saudade de gravar com ele, já tinha quase um ano mais ou menos que a gente não gravava uma edição com o Arthur, mas foi por causa de alguns contratempos, mas a gente conseguiu gravar essa edição aqui maravilhosa, bem polêmica, um assunto bem assim... foi uma polêmica leve, vai, uma polêmica gostosa, assim, só pra dar aquela emoção, não foi polêmica, que a galera briga, não. Pois é, um assunto assim bem cabeça assim, a gente teve que chamar o Arthur, porque quando o assunto ele é mais delicado, tem que ter uma pessoa que entende bem do que tá falando. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí mais uma edição do Coelho Cast, forte abraço a todos e até a próxima, valeu.
É isso aí, Barrezeiro. Queria convidar o pessoal a deixar o follow também aí no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que eles estejam ouvindo. Se a galera tá ouvindo em versão de áudio, galera, tá em tudo que é lugar, tá? Google Podcast, Stitcher, é só dar uma olhadinha lá no portal Project N. Eu vou deixar um link aqui na descrição, mas tem um link lá no topo do site também com o Coelho Cast, que vocês podem ver os outros episódios ou ver a playlist aqui no canal também. Links aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio aqui do Coelho Cast. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!